Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar de uma pessoa muito querida na minha infância. Eu quero falar da senhora Dirce Zarpelão. Foi minha professora de catecismo, né? Eu fiz catecismo, minha gente. Fiz catecismo, a primeira comunhão, fiz perseverança, mas eu tive essa professora, que é uma professora que eu lembro com muito carinho, muito carinho. E hoje, depois de muitos anos, mas muitos anos, talvez décadas, eu me encontrei com ela, né, graças à minha mãe. Eu estava na quermesse e acabei encontrando, né? Quer dizer, minha mãe me levou até lá, falou: "Ah, sabe quem está aqui? A dona Dirce." E a dona Dirce tem uma história muito interessante. Eu fazia catecismo com ela e eu era muito dedicado, um aluno muito dedicado, e ela me deu duas lembrancinhas, uma Bíblia e me deu também um cartãozinho falando sobre a minha dedicação aos estudos bíblicos e tal. Eu era muito criança, acho que eu devia ter menos do que o Benício tem hoje. E aquilo eu guardei com muito carinho, né? Foi uma lembrança muito bacana e eu guardo com todo carinho. E a gente ali naquela conversa, a gente foi lembrando de algumas coisas e tal, e ela me fez uma pergunta. Ela falou assim: "Meu filho, você fala sobre Deus no seu cotidiano?" E eu me lembrei, né? Comentei algumas coisas com ela, e depois, mais tarde, assistindo a homilia do padre Júlio Lancelotti, que sempre que eu posso eu tento acompanhar. E eu falei para ela, né? Eu disse assim para ela: "Professora, eu tenho uma coisa que eu nunca vou esquecer, que a senhora falava nas suas aulas, que era sobre Jesus Cristo vivo." Eu era muito criança naquela época, né? E não sabia muito bem o que isso queria dizer. E aí eu falei isso para ela e eu senti que ela ficou emocionada, né? Alguma coisa ali despertou nela. Ela até comentou comigo assim, ela falou assim, eu achei muito bonito, muito carinhoso da parte dela quando ela disse: "Que tempo bom, como eu era feliz naquele momento, naquela época." E eu também fiquei muito emocionado, feliz com aquilo. Dei ali um abraço, um beijo nela, né? A gente ficou ali se olhando por alguns segundos, mas, quer dizer, para ela, talvez eu falar que eu me lembrava desse Jesus Cristo vivo, uma lembrança muito infantil de criança ali, de uma formação de catecismo, fez ela relembrar algum momento bom da vida dela. Mas, para mim, a minha lembrança, quando eu falei isso para ela, e depois vendo o padre Júlio, óbvio que naquele momento eu não tinha ainda essa dimensão que eu tenho hoje, mas com certeza esse recordar, e aí o padre Júlio fala uma coisa muito bonita, ele diz que recordar no Evangelho quer dizer reviver, quer dizer alimentar a vida cotidiana, é ligar, né, o cordão do coração, é reviver com o coração, é você de fato viver tudo aquilo que nos traz discernimento, porque o discernimento é o dom do Espírito Santo, dentro daquilo que o Padre Júlio fala. Então, esse recordar, para mim, tem tudo a ver com essa questão de você reviver o cotidiano, de você reviver uma esperança criteriosa, que até isso é uma fala, inclusive, do Padre Júlio. Eu acho que tem a ver, eu acho, não tenho certeza, tem uma relação total quando ela me pergunta se eu falo de Deus no meu cotidiano. Então, professora Dirce, mais do que falar de Deus, né, mais do que falar de Deus,
E aí tem uma outra fala do padre Júlio, que ele diz assim: o essencial do cristianismo é a vivência do amor, é a transformação do amor. Ou seja, não é você viver as normas, a institucionalidade da igreja, mas é você viver o amor. E o padre Júlio vai falar: o essencial do cristianismo é viver o amor. E não é isso, professora? Quando a senhora coloca, você fala de Deus no cotidiano, eu tenho certeza que é isso que a senhora está pensando e está perguntando. Se eu vivo esse amor. E eu falo para a senhora, eu tento, eu teimo, eu insisto. É claro que às vezes a gente se contradiz, às vezes é difícil, às vezes as veleidades da vida nos traz alguma fraqueza. Mas de qualquer modo, essa mensagem principal do cristianismo que é você viver o amor, é sempre uma meta, uma tentativa, uma ação. E aí tem mais, o padre Júlio continua, né? Ele fala uma coisa importante, professor, ele diz, né? Jesus nunca vai em direção ao poder. Jesus está sempre ao lado dos pequeninos, dos pobres. E olha, eu confesso para a senhora que eu me lembro como se fosse hoje. A senhora falava com tanta doçura sobre esse amor, quase que soava ali uma inocência, até porque era com crianças que a senhora estava falando. E eu vejo que isso, de fato, Jesus, ele estava presente nessa fala da senhora, que faz um sentido agora quando eu vejo o padre Júlio falando isso, que Jesus nunca vai em direção ao poder, né? E ele fala uma coisa, olha que bonito, ele fala que o Espírito Santo, ele é fogo, porque ele aquece, e esses dias de frio, tão difíceis, né? E ele vai falar, o Espírito Santo é o pai dos pobres, e nós somos irmãos dos pobres. E aí eu volto de novo naquilo que a senhora colocou, na questão, se essa pergunta que a senhora me fez, ela não me saiu da cabeça, né? Se eu lembro e falo de Deus no meu cotidiano. Falar de Deus é falar de amor. Ainda que a palavra Deus ela não apareça muitas vezes no discurso, no acolhimento, né? Ou seja, esse lembrar de falar de Deus significa novamente o essencial do cristianismo, que é essa transformação. E ele fala uma outra coisa que tem tudo a ver com a nossa conversa desse domingo, quando a senhora vai lembrando e vai me questionando, ele fala uma outra coisa que eu acho que serve para eu finalizar isso que eu queria falar para a senhora hoje. Ele fala assim, recordar no evangelho quer dizer reviver. Eu falei isso, não falei? Agora há pouco tempo. E é isso que quer dizer mesmo. Esse recordar o tempo todo. Quer dizer, falar desse amor no cotidiano é o recordar, é o voltar o tempo todo. E aí ele finaliza dizendo assim, a morada de Deus não é o templo, não é a igreja, mas é a pessoa. Ou seja, maltratar as pessoas é maltratar a Deus, porque se Deus mora dentro de nós, nós não devemos maltratar. E ali, naquele encontro com a senhora, o que eu pude fazer foi recordar e, ao mesmo tempo, sentir essa presença divina numa quermesse, sentado numa cadeira e não dentro de um templo. Então, professora Dirce, eu quero dizer aqui para a senhora que a senhora foi muito importante na minha formação, com toda certeza, nessa minha construção que ainda está em fazimento,
alguns desses tijolos a senhora contribuiu e muito. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a presença, a importância, os ensinamentos que a senhora me trouxe. E hoje foi um dia que eu pude recordar, foi reaproximar esse coração novamente. E vida longa para a senhora. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado. Obrigado, professora Dirce, e que a gente continue diariamente revivendo e lutando com esperanças criteriosas, como diz o Padre Júlio, para que a gente continue nessa caminhada. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para a senhora e até mais.